Olá, turma, tudo bem? Vamos para a nossa segunda parte do assunto ácido e base em moléculas orgânicas. E antes de entrarmos nessa segunda parte, só para lembrar que na primeira parte nós vimos as três teorias que definem uma substância orgânica, se ela é ácida e se ela é básica, tá? Lembrando que essas três teorias, a primeira é de Arrhenius, a segunda é de Bronsted-Lowry e a terceira é a teoria de Lewis. E para a química orgânica, para moléculas orgânicas, as teorias Bronsted-Lowry e de Lewis é a que mais se adapta e se adequa a esse grupo de substâncias, a esses grupos de substâncias. Então, qualquer dúvida que vocês tenham aqui, eu sugiro que volte lá para a parte 1 da aula, né? E fixa bem aqueles conceitos, principalmente os dois últimos, tá? Nessa aula nós vamos ver algumas moléculas orgânicas, né, algumas funções orgânicas que caracterizam a acidez e a basicidade dessas moléculas, tá? Então a primeira coisa que nós temos que lembrar são essas características aqui, tá? Que é o seguinte, o Ka e o pKa, tá? Essas duas constantes, o Ka e o pKa, é o que vai determinar a característica da molécula, se ela é ácida ou se ela tem características básicas, tá bom? E essa equação, ficou faltando uma divisão, né? E essa equação vem a partir dessa equação geral, na qual eu tenho um ácido, e esse ácido ele é doador de H+, segundo a teoria de Bronsted-Lowry, né? Então ele vai doar esse H+, e quem vai receber esse H+, ele vai ser uma base. Então essa base ele arranca esse H+, formando o seu ácido conjugado e, consequentemente, o seu ácido forma a sua base conjugada, tá? Nessa reação, vamos observar bem essa seta. Você vê que ele está uma seta para a direita e outra seta para a esquerda. Isso quer dizer que essa reação está em equilíbrio, tá? Equilíbrio. Então, eu tenho tanto o grupo dos reagentes, como eu também tenho aqui os produtos, tá? Então, todo ácido dá origem à sua base conjugada e toda base dá origem ao seu ácido conjugado, ok? E para uma reação ácida e básica, eu tenho que ter a presença dessas duas substâncias, uma ácida e outra base, para que haja reação ácido-básico, ok? Então, isso aqui foi o que nós vimos na primeira aula, né, sobre esse assunto. Então, qualquer coisinha volte lá para poder tirar e fixar melhor esse conceito, tá? O Ka, que é a constante de dissociação ácida, né? Então, quanto maior é a concentração de H3 ou mais, que também nós chamamos de próton, que é o H+, né? Maior vai ser o seu Ka. Quanto maior o Ka, mais ácido vai ser a molécula, tá? Quanto menor o pKa, mais ácido vai ser aquela molécula, tá bom? Então, observe bem isso daqui, porque em alguns momentos, né, esses valores vão ajudar bastante você a identificar quando uma molécula é ácida e quando uma molécula é menos ácida, ou mais básica, ou menos básica. Então, temos aqui dois exemplos, né? Como o próprio nome vê aqui, ó, ácido acético e ácido fórmico, nós temos um grupo funcional. Ó. Se vocês lembram desse grupo funcional, é o derivado de ácido carboxílico. Então, como o próprio nome já diz, ácido carboxílico, né, ele é um doador de H+. Então, ele vai ter que doar esse H+ para alguém. E esse alguém vai ser a sua base, né? Então, esse ácido doa H+, e a base vai receber esse H+, segundo a teoria de Bronsted-Lowry. Se vocês observarem o pKa, né, o ácido fórmico tem um pKa menor do que o ácido acético, então o ácido fórmico ele é mais ácido do que o próprio ácido acético, tá bom?
Não vou entrar, por enquanto, no mérito de por que um é mais ácido do que o outro, tá? Mas a partir do pKa a gente consegue observar isso daqui. Quando a gente passa por um outro grupo químico, que também pode se comportar tanto como ácido como a base, né? Se você vê o álcool metílico, o pKa dele é 15,5. Então, o pKa dele em relação, por exemplo, ao ácido acético, o ácido fórmico, ele é um ácido muito fraco, né? Agora, quando eu comparo os dois álcoois, ó, o álcool metílico e o álcool etílico, né? O pKa do álcool etílico ele é levemente maior. Então, quer dizer que o metanol ele é levemente mais ácido do que o próprio etanol, né? E quando a gente vai em substâncias aromáticas, e nessa substância aromática você tem uma hidroxila, e nesse grupo nós temos o que? Ó, os fenóis. Observe o pKa dele, né? pKa igual a 10. Enquanto com essa mesma característica, ciclo de 5 membros, porém ele não é um aromático, o pKa igual a 16. Então o fenol ele tem um pKa, né, menor, porém, consequentemente, ele é mais ácido do que o ciclo hexanol. Tá? Se vocês observarem, ele é até mais ácido que o próprio exemplo mostrado aqui em cima, né, o metanol e o etanol. Tem algumas características que faz com que ele seja bem ácido, né? Então, vocês observam, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E o outro aqui, ó, são substâncias que é a presença de aminas, tá? Então, essas aminas, o pKa dela, 40, 36. Então, são ácidos extremamente fracos, né? Então, a partir do pKa, nós conseguimos distinguir quem são ácidos fortes e quem são ácidos fracos dentro de substâncias orgânicas, tá? Mas aqui, eu queria mostrar para vocês o seguinte, que existe um grupo, né? Esse grupo das aminas, elas caracterizam por ser uma base. Isso mesmo, elas são bases. Então, quando ela está neutra, né, não tem carga nenhuma, ela caracteriza por ser uma base, né? E quando você tem um ácido acético, olha só o ácido acético aqui, né, como o próprio nome já diz, ele é um ácido. Então, se eu tenho um ácido e eu tenho uma base, consequentemente, esses dois podem reagir entre si, né, com uma reação ácido-base, ok? E o álcool? O álcool vai depender, né? O álcool depende basicamente do meio. Se o álcool tiver em meio ácido, ele se comporta como base. Se o álcool tiver em meio básico, ele se comporta como ácido. E são esses exemplos que nós vamos ver nessa aula hoje, justamente como a gente consegue identificar quando você está tendo uma reação ácido-base. Como o próprio esquema aqui já vê, você tem que ter formação e quebra de ligação com H+, ok? Então, olha só aqui um exemplo, né? Observando aqui o metanol, ó, que é um álcool. Ele se comporta como ácido, por quê? Porque ele está no meio básico. Então, aqui você tem uma base aqui, ó. E essa base, né, ele tem a característica de receber H+. E o álcool, nessa situação, nesse meio aqui, ele vai doar esse H+, consequentemente, ele vai se comportar como um ácido. Olha só o produto, né? Então, ele é um ácido dando uma base, nós chamamos conjugada. Enquanto a base aqui vai dar um ácido conjugado, ok? Observando a formação de uma ligação, tá? Quando a gente identifica uma base, né, dentro do meio, geralmente as bases elas apresentam pares de elétrons desemparelhados ou eles têm cargas negativas,
tá? Então, essa base aqui, ó, conjugada, que foi originada a partir do ácido, né? Ele é uma base também, com as mesmas características dessa base que aqui é a hidroxila. Então, essa reação ela pode voltar. É o que essa seta está mostrando aqui, ó. Então, ela pode ir tanto para o lado direito, formando esses produtos, ou ela pode voltar para dar aos reagentes. Então, aqui você tem um equilíbrio químico, tá bom? Esse equilíbrio químico tem alguma característica. Ele pode estar deslocado mais para o reagente ou mais para o produto. Isso vai depender dessas características, né, de formação do produto. Então, quanto mais estável for o produto, maior a seta vai para a formação do produto. Quanto menor estável for esse produto, a seta tende a voltar e ter uma concentração maior dos reagentes. Tá bom? É o que está mostrando aqui, ó. No caso aqui do álcool, e esse álcool está no meio ácido, né? Então, o álcool já deixou de se comportar como ácido e está se comportando como uma base. Quando ele está no meio ácido, essa base vai arrancar um H+, né? E esse H+, vai formar aqui, ó, a água. Então, você tem um ácido formando a sua base conjugada. Enquanto que aqui eu tenho minha base formando o meu ácido conjugado, ok? Então você vê que a quebra de ligações com H+, e formação de ligação com aquele H+, tá? O que essa seta está querendo dizer? Essa setinha aqui, ó, está querendo dizer o seguinte, olha só, eu tenho a formação desses produtos, só que esses produtos, eles formam compostos instáveis, né? Então ele tende a retornar para o reagente. Então, ele está pouco direcionado para os produtos e mais para os reagentes, tá bom? Isso quer dizer o quê, né? Disso tudo. Isso quer dizer que esse ácido conjugado, né, ele não gosta de ser formado, tá? Assim como essa base conjugada, né, ela está aqui, mas não gosta de estar nessas condições na qual eu tenho um álcool positivo, né? Se você lembrar da eletronegatividade, a eletronegatividade do oxigênio, o oxigênio gosta de elétron, ele não gosta de ter carga positiva. Então, por isso que faz com que ele seja um ácido conjugado, e um ácido conjugado forte. Por quê? Porque ele vai ter uma tendência de doar esse H+ para a base conjugada, consequentemente, você tem a setinha voltando para o reagente, tá? Então, essas setinhas aqui são importantes na hora de você ver como que está se comportando esses reagentes no meio em que se encontra, tá? Aí você pode perguntar, professor, o álcool ele é um ácido ou ele é uma base? Aí eu vou responder o seguinte, vai depender sempre do meio. Vai depender sempre do meio, tá? Se eu tenho esse álcool com outro, com uma base, ele se comporta como ácido. Se eu tenho esse álcool no meio ácido, ele vai se comportar como uma base, tá? E isso se aplica também ao próprio ácido. Observe bem, né? Aqui eu tenho um ácido carboxílico, um derivado de ácido carboxílico, lembrando aqui, é um derivado de ácido carboxílico. E esse ácido carboxílico, como o próprio nome já diz, ele vai facilmente liberar esse H+. Vai liberar para quem? Para a base. Observe bem a setinha. Olha só como a setinha está maior em direção aos produtos. Então, quer dizer que essa reação, né, tende a formar mais produtos, enquanto a reação, né, de volta
ela é pequena, essa setinha, tá vendo? Observe bem. Então quer dizer que é uma tendência menor dessa reação retornar. Isso quer dizer o quê? Que o ácido ele formou essa base conjugada. E essa base conjugada é uma base estável, né? Ela é uma base estável. Se ela é uma base estável, ela tende a voltar, né, menos para os reagentes. Ela precisa ficar na sua forma de produto. Enquanto aqui a base, né, você tem uma base aqui, e essa base vai formar o seu ácido conjugado, tá? Então, você consegue definir como que está tendo a reação ácido-base pelo deslocamento. Quem está doando e que está recebendo esse H+, tá? Pessoal, mas se eu tiver um ácido carboxílico, que ele estiver dentro de um meio ácido, pode ocorrer uma reação ácido-base, tá? Por quê? Lembra que eu falei que uma base, para ser uma base, ele pode ter pares de elétrons desemparelhados, ou ele pode ter cargas negativas, ou ele pode até justamente ter os dois pares de elétrons desemparelhados com carga negativa, tá? Então isso aqui tudo caracteriza, né, se aquela molécula vai ser uma base ou não. Então aqui o ácido carboxílico está em meio ácido, né? E esse ácido faz com que esse par de elétron da carbonila retira esse H+, né? E esse novo par de elétrons vem para cá, formando a água. Tá vendo? Então a base vai reagir com o ácido e vai dar origem a uma base conjugada. Enquanto essa base aqui vai dar origem a um ácido conjugado. Mas olhe bem essa setinha. O que ele está dizendo para a gente? Está dizendo o seguinte: quando tem um ácido carboxílico, né, em meio ácido, essa reação acontece muito pouco, né? A tendência de formar produto é muito pequenininha, olha só, muito pequenininha, pequititinha. Consequentemente, o seu ácido conjugado ele vai reagir mais com a sua base conjugada, voltando a ser os reagentes, né? Voltando a ser os reagentes. Então você tem aqui um deslocamento mais para os reagentes do que para os produtos. O que isso quer dizer? Que derivados de ácido carboxílicos não gostam de ser base, né? Eles gostam de ser ácido, né? Então, se eles são base, é porque eu tenho um ácido aqui mais forte do que ele, tá? Então, tudo que vai determinar isso aí é o pKa de cada uma delas, beleza? Como eu falei lá para vocês, vou mostrar um exemplo para finalizar. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, essa molécula, né? Essa molécula aqui é um ácido benzoico. Esse ácido benzoico, você vê que todos os exemplos que eu mostrei para vocês foi com uma hidroxila. Então, como o próprio ácido, né, ele pode reagir com uma amina. Lembra um exemplo de amina que a gente já viu? Então, ele pode reagir como uma amina. Então, lembrando que eu falei para vocês que uma amina, né, ela é de natureza uma substância básica. Isso é importante vocês saberem. Amina, substâncias básicas. Ácido carboxílico, como o próprio nome já diz, ele é um ácido, tá? Então, quando eu tenho um ácido com a base, olha só o produto que vai dar. Vai dar isso daqui, ó. Isso daqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter esse par de elétron arrancando esse próton dessa parte do ácido carboxílico, né? E esse par de elétrons que está aqui formado vai vir para cá, né? Então eu tenho aqui a formação disso, OH
menos mais isso aqui, NH3 mais, tá? Lembrando que isso aqui, eles estão juntos, então ele forma um sal, tá? Então, na realidade, isso aqui, ele escreve dessa forma. Deixa eu até trocar de cor aqui para vocês verem. Opa, trocar de cor aqui para vocês verem. Ele fica assim, ó. Parte aromática com a carbonila, a carga negativa, né? Aqui a carga H3 mais com H3 mais com 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Isso fica dessa forma. E ele é um sal, tá? Vocês viram que quando você tem um ácido reagindo com a base, ele forma sal e água, né? Aqui ele não tem formação de água, observe bem. Não tem a presença de água, né? Mas eu tenho a formação de sal. Se eu pegar isso aqui e colocar dentro de água, ele vai solubilizar. Solubilizar, né? Então, por exemplo, esse ácido ele é insolúvel em água. Essa amina também ela é insolúvel em água. Quando eu reajo um com o outro, vai formar essa substância que é solúvel em água. E onde que a gente vai aplicar isso? A gente vai ver lá na frente que temos um grupo de substâncias que tem a presença amina, que são os alcaloides, que são substâncias do metabolismo secundário de produtos naturais, enquanto você tem alguns ácidos de origem natural também, né? Então, quando tem um ácido e base, eu tenho a formação de sal, e esse sal ele é solúvel em água, ok? Assim como eu posso ter um ácido também a partir do fenol, olha só. O fenol, ele se comporta como ácido se eu tiver uma base. Então aqui o NH3, né, a amina sempre vai ser a nossa base referência. Então o produto disso aqui vai ser o que, ó? Isso daqui. Deixa eu desenhar bonitinho para vocês verem. Então aqui, ó. Olha só, par de elétrons que vai estar sempre aqui, vai arrancar essa hidroxila, né, vai arrancar o próton que está nessa hidroxila. Então aqui vai ficar negativo, NH3 com 2 positivo, formando um sal. Ok? Então vai ter essas características aí de reação. Então tudo isso, né, é o que caracteriza a reação ácido-básico. E dependendo da força desse ácido, eu posso ir tanto para o produto ou posso tê-lo para o reagente. Posso ter um equilíbrio químico aqui entre eles. Belezinha? Acho que era isso mesmo que eu queria passar para vocês, né? O importante aqui é vocês identificarem na reação quem é ácido e quem é a base, tá? E pode ter certeza que eu vou passar vários exercícios para vocês irem treinando a identificação dessas moléculas e juntamente com os valores de pH, tá bom? Grande abraço e até a próxima.